Muito boa noite. Hoje, 27 de outubro, último domingo, do mês. Hoje a nossa irmã Valéria que vai fazer a palestra da noite. Então vamos procurar aproveitar esses instantes em que vamos estar juntos, procurando entendimentos à luz da doutrina espírita sobre as suas leis. Isso é muito importante, isso nos dá assim, uma confiança muito grande, fortalece a nossa fé, porque tudo que vai de encontro à ciência, pois é o tema aqui de hoje, Valéria? Então, o Espiritismo vem reforçar, então é muito bom. Então, vamos aproveitar e, nesse instante, vamos procurando já nos interiorizar, nos harmonizar, para fazermos a nossa prece e passarmos para a Valéria. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de juntos ampliarmos entendimentos à luz da doutrina espírita. Que possamos, Senhor, num esforço bastante grande, procurarmos a vivência de tudo que aqui temos aprendido. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente se reúne aqui para estudar essa maravilha, como eu costumo dizer, que nos traz esclarecimento. E como disse a Ângela, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso entendimento. E hoje eu escolhi para a gente refletir aqui juntos, para falar da ciência e do espiritismo, as descobertas da ciência, como é que a ciência encara as coisas. E a gente já pode ver ali, de um lado, os 5 princípios básicos da doutrina espírita, a existência de Deus, a existência e a sobrevivência da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, são os princípios básicos da doutrina espírita. E desse lado aqui, essa reportagem, ela está na revista Super Interessante, de março agora de 2013, e está lá e traz como título assim: os 7 maiores mistérios do universo. Eles atormentam a humanidade desde o início dos tempos e parecem não ter solução. Mas isso não significa que não possamos desvendá-los, ou pelo menos tentar. Conheça as novas respostas para as questões mais importantes e mais difíceis que existem. Aí está aqui, Deus existe? De onde viemos? Qual é o sentido da vida? O que acontece após a morte? Alma existe? A vida fora da Terra? Destino existe? E eu achei interessante a gente colocar um aqui do lado do outro, exatamente para a gente ver, porque os princípios da doutrina espírita são aqueles ali. E eles, só ali daquela forma resumida que a gente colocou aqui, já respondem todos esses mistérios aqui. Todos eles, a gente vê ali qual a correlação. Por quê? Porque a gente sabe que a ciência, ela está voltada para as leis da matéria. Só que somente entender a matéria é uma coisa sem sentido. Precisa haver um estudo, uma pesquisa que o Espiritismo veio trazer. Os esclarecimentos do princípio espiritual. Um sem o outro não funciona. A ciência vai ficar sempre questionando, sempre pesquisando, e a gente vai falar sobre isso aqui dentro do Livro dos Espíritos e dentro da Gênese, são as obras básicas, vão ficar sempre perdidos aqui nesses questionamentos, porque aqui são princípios materiais. Sem os princípios do espírito, sem o entendimento da existência e sobrevivência do espírito, não fecha, nunca vai encaixar, E aí a gente vem aqui, para a questão 27 do Livro dos Espíritos, está lá no capítulo 2º, que trata dos elementos gerais do universo. Aí Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: haveria, assim, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E eles respondem: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal,
que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, né? Que é o que a gente estuda dentro da doutrina espírita, que a gente conhece como perispírito, que é esse elemento de ligação entre o espírito e a matéria. Propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo, né, o perispírito, como um elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, da quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Então a gente vê aqui de forma muito clara os espíritos responderem, né, que é uma trindade universal: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que tudo criou, que criou as leis que regem, né, as propriedades da matéria, que regem tudo isso, e o espírito, né? Sem a matéria, sem esse fator espiritual, sem esse ser principal, porque os espíritos definem aqui, né, o que é o espírito. E tá lá, ó, é o princípio inteligente do universo. Isso é o principal. Sem isso, a matéria seria eternamente matéria. Ficaria naquele estado ali, sem se modificar. Então, a gente vê que é importante a união, entender esses elementos, né? O elemento material e o elemento espiritual. É claro que a ciência hoje ela é voltada para as pesquisas científicas, para a matéria. Mas essas pesquisas, consequentemente, naturalmente, pela lei do progresso, vão fazer com que a ciência se depare com aqueles questionamentos ali que só as pesquisas para a matéria não vão responder. Os cientistas já chegam a um ponto que eles precisam realmente, não, tem alguma coisa além, tem alguma coisa a mais, porque senão essa equação não vai fechar, porque senão esses esclarecimentos não vão fazer, né, o que eles têm que fazer. E aí a gente vem aqui para a Gênese, que é um livro muito bom e que muitas pessoas têm até medo da Gênese, porque acham que é um livro muito difícil, porque trata muito dessas questões da ciência, mas não é, é um livro maravilhoso e que traz alguns esclarecimentos. Então eu separei alguns trechinhos aqui, tanto da introdução, como desse capítulo número 1, né, que tem como título Caracteres da Revelação Espírita. É um capítulo longo, mas eu recomendo realmente que quem tem a Gênese, porque aqui não dá tempo da gente, né, estudar ele todo, mas é um capítulo muito importante de ser estudado. Então, quem tem a Gênese, fica aí uma sugestão, uma indicação: estude realmente esse capítulo primeiro. Ele tem 62 itens. E nesses 62 itens tem muito assunto, trata de muitas coisas, mas é muito rico e todo mundo realmente, né, precisa estudar. Então, a gente vê aqui, ó, a introdução. Eu vou ler alguns trechinhos aqui e a gente vai comentando. Dois elementos, ou se o preferem, duas forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios, nascem fenômenos especiais, que são naturalmente inexplicáveis, se faz abstração de um dos dois. Da mesma forma que a formação da água seria impossível se fossem abstraídos um de seus dois elementos constitutivos, o oxigênio e o hidrogênio. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, nos dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Então, é necessário, né? Esses dois elementos, eles existem. É tudo no universo, é matéria e espírito. Né? Então, a gente vê que um não pode existir sem o outro, porque aí a gente não tem as explicações que a gente precisa, né? O Espiritismo
fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o saber, as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, constituem verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque seu aparecimento foi providencial e não o resultado da iniciativa e do desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam apreender por si mesmos e que lhes importa conhecer hoje, que se acham amadurecidos para compreendê-las. Participa da segunda, porque tal ensinamento não constitui privilégio de nenhum indivíduo, mas é proporcionado a todo mundo pela mesma forma, pelo fato de que tanto aqueles que os transmitem como os que o recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e pesquisa, por não renunciarem ao seu próprio julgamento e livre-arbítrio, porque o exame não lhes é interdito, mas ao contrário, recomendado. Enfim, a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque ela é deduzida do trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhes põem sob os olhos, pelas instruções que eles dão, instruções estas que o homem estuda, compara e das quais tira ele mesmo as suas conclusões e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. E é claro que essa revelação chegou realmente. E Allan Kardec foi o homem incumbido de organizar tudo isso, de codificar. Ele era um cientista, e como a gente viu aqui, a revelação espírita, o espiritismo, ele é também científico, é uma filosofia, uma ciência, uma religião. E então Allan Kardec, ele era um pesquisador, era um cientista que realmente se interessou por esses fenômenos espirituais, começou a estudar, aplicou métodos científicos na elaboração das 5 obras básicas, Então, isso não foi dado ao homem com a permissão de Deus, mas teve o trabalho do homem, como nós temos também o trabalho de, em conhecendo o Espiritismo, estudar, divulgar, e na nossa prática, na nossa vivência, a gente se esforçar para praticar tudo isso, Porque a gente sempre fala sobre isso aqui. Não importa a gente conhecer, mas esse conhecimento que o Espiritismo nos propõe, essa proposta espírita, deve realmente fazer parte de nós, dos nossos pensamentos, da nossa vida cotidiana, interiorizar esses ensinamentos que é o importante, que é o trabalho de cada um de nós, porque não basta a gente conhecer todos aqueles princípios, conhecer as obras básicas, mas não procurar vivenciar esses ensinamentos. E a gente sabe o quanto é difícil, porque a gente tem as nossas dificuldades, nós somos espíritos, com muitas vivências, com muitas experiências, nem sempre boas. Então nós temos muitos limites, nós temos muitas paixões, o orgulho, o egoísmo, a vaidade ainda prevalecem no nosso espírito. E o nosso trabalho ao conhecer a doutrina espírita é isso, é utilizar esses recursos ao nosso favor. Como? Realmente se esforçando, prestando atenção, agindo de maneira diferente, interiorizar, trazer para dentro essa vivência espírita, porque é isso que vai contar. A gente vem para cá sem nada e vai também sem nada. Tudo que a gente tem aqui é usufruto, até o nosso corpo a gente está aqui utilizando. Nós somos um espírito, um princípio inteligente do universo, sendo trabalhado, sendo aprimorado, utilizando um veículo físico. Utilizando, é um usufruto, porque na hora que ele não der mais condições para nós vamos deixá-lo.
não vamos levar mais nada, né? O Espírito só vai levar o que ele trouxe, né? Ou um melhoramento, ou ainda uma dificuldade. Então, os valores espirituais são realmente os verdadeiros, né? Esse que a gente tem que buscar cultivar, claro, através do trabalho, melhorar a nossa situação, desenvolver a nossa inteligência, mas o nosso desenvolvimento moral é o mais importante, porque esse a gente vai levar, né? As qualidades ou os defeitos que a gente tem ainda, esses vão continuar conosco, né? A gente não vai levar nada, tudo é um usufruto, vai ficar aqui, a gente utiliza, mas não é o principal e não é o que a gente leva, né? Então é isso que é importante. E aí, continuando aqui na Gênesis, nós vamos aqui para um outro itemzinho, o item 16 aqui, ó. Do mesmo modo que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como esse último é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disto resulta que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. Está lá, ó, as maiores dúvidas da ciência. Estão aqui, ó, descritas, né? E o espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e exame. O estudo das leis materiais deveria preceder o da espiritualidade, porque é a matéria que primeiramente fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto vem antes do tempo. E é claro, a ciência, ela busca conhecer as leis da natureza. Então, é claro, nós estamos na matéria, ela está voltada para a matéria. Tudo vem a seu tempo, mas vai chegar um ponto que a ciência, né, muitos cientistas já aceitam alguns princípios espirituais, né, a reencarnação, ela já é estudada, ela já é comprovada, né, mas essas descobertas da ciência, com certeza, todas esses mistérios desembocam lá. A resposta está ali, dentro dos 5 princípios do espiritismo, porque ali tem os esclarecimentos, né? E aqui nessa matéria, de uma forma resumida, eles estão sempre voltados para isso. É o cérebro, é a mente, sempre focados para o material, querendo provar a existência de Deus de uma forma concreta, né? E a gente sabe que está lá, ó, a existência de Deus. Se a gente tiver um pouquinho de humildade e observar a providência, a perfeição das coisas, não tem como a gente duvidar de Deus. Não tem como. Tudo perfeito, tudo encadeado, do micro ao macro, uma perfeição, uma sincronia. As próprias propriedades da matéria, que as pessoas às vezes atribuem ao acaso, alguns cientistas atribuem ao acaso, mas não tem acaso. Se as coisas, as moléculas se unem por princípios da física, da química, tem leis que regem isso. E se não foi uma criação dos homens, foi de quem então? Do acaso? Uma perfeição tão grande que a gente observa é o acaso? Que queiram chamar de acaso, mas duvidar de Deus, para nós espíritas, não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida. A gente não tem dúvida disso. Muito pelo contrário, a gente tem certeza. E mesmo dentro da nossa inferioridade. Porque eles trazem aqui os atributos de Deus, o infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso. E a nossa dificuldade já começa na palavra infinito. A gente não... Eternidade, infinito. A gente tem muita dificuldade com essas palavras. Soam muito estranho aos nossos ouvidos. Por quê? Porque nós somos limitados. Tudo nosso nós somos muito influenciados pela matéria, pela nossa inferioridade. Então, entender isso é ainda um pouco complicado para nós. Mas nós já temos essa compreensão de sair daquele entendimento de que Deus prefere uns a outros, que é um tirano. Não. Deus é perfeito, infinitamente justo e bom, infinito nas suas perfeições, não age com parcialidade. As suas leis são perfeitas e tudo e todos estamos submetidos a essas leis. Então, para nós, não há nenhuma. Todas
essas questões que a ciência aqui ainda se debate, ainda fica buscando, nós temos a resposta, né, dentro do Espiritismo, porque é ciência também, né? Tem o seu aspecto moral, que nos exorta ao autoconhecimento, à melhora, mas traz essas questões filosóficas, essas questões ali, ó, né? Qual o sentido da vida? Né? Nós espíritas sabemos o que é que nós estamos fazendo aqui, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Né? Isso é muito importante, porque esse entendimento nos situa nesse mundo. Nós sabemos que estamos num mundo inferior, num planeta inferior, que vamos lidar com as nossas dificuldades, mas a gente se situa, e todo esse esclarecimento que os espíritos vieram nos dar, nos trazem essa força, nos dão essa coragem de compreender. Não adianta a gente achar que vai ficar aqui, que vai vir aqui para fazer turismo, para ser só feliz. Não, nós vamos ter momentos felizes e vamos ter momentos também de aprendizado, de dificuldade, né? Então a gente se situa, a gente compreender aquilo ali é muito importante, né? Então vamos lá, ó. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Elas nascem umas das outras à medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras que foram cultivadas, permaneceu nos erros de sua infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, tinha que sucedê-la de perto, para em seguida marcharem ambas de acordo e se apoiando uma na outra. A anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias, senão depois do auxílio das luzes que lhe trouxeram a física, a química e todas as outras. Faltariam seus verdadeiros elementos de vitalidade. Ela não poderia surgir senão depois. E é claro, né, nos primórdios a gente tinha lá a alquimia, né, que aqueles homens faziam aquelas misturas, aquilo tudo era muito na parte da magia. Mas claro, eram os primórdios do entendimento do homem sobre isso. Claro que, né, a astronomia, as primeiras descobertas científicas, né, muitos aí foram queimados aí porque defendiam ideias que a igreja achava que não tinham, né, que não prevaleciam, que não eram verdadeiras, mas a ciência, ela avança, é a lei do progresso. Então, teorias que eram antigamente apoiadas, hoje são colocadas por terra, né? As descobertas dos mundos, olha lá. A vida fora da Terra, né? É um questionamento da ciência, e olha lá, ó, a pluralidade dos mundos habitados. Não só somos nós que somos aqui, né? Um planetinha lá, pequenininho, né? Só nós habitar. Claro que não. E essa imensidade de planetas, de moradas da casa do Pai, é para quê? Só para a gente ficar contemplando o céu estrelado? Nada que Deus criou fica sem uma utilidade. Tudo tem um fim útil. E é claro, né, essas moradas, esses mundos, são as casas, as moradas que os espíritos, que somos nós, evoluindo, vamos ter que habitar. Planetas inferiores, planetas melhores, né? Então tudo vai realmente se encaixando. Então é claro que o espiritismo, ele surge também nessa época em que a ciência, né, na época do iluminismo, na época em que a França saía daquela idade medieval que estava ali presa àquela rédea da igreja, aqueles dogmas, né? E a ciência, ela floresce, nessa o espiritismo também aproveita, porque sem esse trabalho de Darwin, tudo junto, a gente pode ver que está tudo junto ali na mesma época, e o espiritismo também ali, trazendo esse entendimento, com o trabalho que Kardec fez. Então uma coisa vai sucedendo a outra, né? A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e de observação e observação chegou à concepção de um só elemento, gerador de todas as transformações da matéria. Mas esta, por si mesma, é inerte, né? A matéria não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. Era-lhe necessária sua união com o princípio espiritual. O espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrá-lo por meio de provas irrecusáveis.
estudou, analisou e tornou evidente a sua ação. Ao elemento material, ajuntou o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual. Eis os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indispensável desses dois elementos, explica-se sem dificuldade um sem número de fatos até agora sem explicação. O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos dois elementos constitutivos do universo, mantém forçosamente pontos de contato com a maior parte das ciências. Só poderia vir após a elaboração das mesmas, e nasceu pela força das coisas, da impossibilidade de tudo explicar, unicamente com o auxílio das leis da matéria. E eu me lembro, né, assim, quando eu sempre leio essas partes aqui da Gênesis, né, e eu sempre me questionava quando eu estava assim estudando, né, eu sempre tive muita dificuldade para entender matemática, física, química. Era um desacerto. Falei, meu Deus, mas isso entra na minha cabeça, para que eu estou aprendendo isso? Para que eu estou lendo sobre isso? Para que eu tenho que me desgastar? E aí, eu tive essa resposta que eu fazia lá quando eu era adolescente, quando eu era mais jovenzinha, que a gente, né, fica naqueles questionamentos. Depois, quando eu comecei a ler, principalmente a Gênese, que fala lá da uranografia geral do universo, que vai falar sobre tudo isso, aí eu me lembrei e agradeci por eu ter aprendido tudo aquilo. Nada do que a gente aprende, nenhum conhecimento é inútil, nenhum. Tudo que a gente aprende, uma hora a gente vai ter utilidade. Provavelmente, se eu não tivesse me esforçado para aprender tudo aquilo, hoje em dia eu não ia entender nada. Eu ia ler uma obra dessa maravilhosa como a Gênese e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então é preciso a gente ter realmente esse ensinamento de algumas coisas, aprender, né? Aprender não ocupa espaço. E às vezes a gente acha, mas para que eu estou aprendendo isso? Né? Ou a gente vê também as pessoas agora... Não é comum a gente até ver pessoas assim com mais idade, né, que é da terceira idade, assim que as pessoas dizem, fazendo faculdade, buscando conhecimento. Isso é muito importante, porque para o espírito, quanto mais não se perde, o que a gente conhece, o que a gente conquista, não é perdido para o espírito. Então já é uma perda de tempo, vai fazer uma faculdade com 90 anos, daqui a pouco desencarna, e aquele conhecimento que aquele espírito está ali aprendendo vai ficar com ele. Nada vai se perder, né? Isso é maravilhoso da gente compreender, da gente agregar valores ao nosso espírito, porque ele é eterno, é imortal, é indestrutível. O corpo aqui é perecível, né? Que se destrói. Não se destrói, na verdade se transforma, né? Porque nada é perdido, é uma transformação. Mas o espírito continua ali. Então, tudo que a gente faça em prol do nosso espírito é uma grande vitória. Se a gente já terminar essa existência olhando assim para essa última, olha, eu realmente melhorei um pouquinho que seja, nossa, já vale muito a pena, né? Melhor do que às vezes a gente ainda vem para cá cheio de coisa para resolver e quando retorna vê que ainda arrumou mais sarna para se coçar ainda, né? Então é mais complicado. A gente tem que ficar esperto com essas coisas aqui que a gente vai aprendendo, né? Vamos continuar aqui, ó. Só o fato, aí essa questão me lembrou a comunicabilidade dos espíritos, né? Nessa semana aí que se comemora o Dia dos Mortos, em que a gente lembra, né, dos nossos queridos que já desencarnaram. E é tão bom a gente poder ter essa certeza que a gente não perde essa afeição. A gente fala perda de entes queridos por causa do nosso apego, da nossa dificuldade, mas a gente não perde. Não é um termo nem apropriado, né? A gente não passa mais a ter aquela convivência ali fisicamente. Mas nós estamos ligados, ainda mais se os nossos laços de afeição são verdadeiros, a gente não se desliga daqueles nossos amados, dos nossos amigos que já se foram. Então ter essa certeza ali que a gente pode se comunicar, né, com eles, recebendo a visita deles, pelo pensamento, fazendo uma prece por eles. Isso é muito conforto. Essa semana aí, né, uma semana que vai se falar aí muito disso, da comemoração dos mortos, aí tem aquela ida ao cemitério para, né, aqueles que acreditam lá, fazem as suas homenagens, a gente entende, mas é uma semana em que a gente fica mais sensibilizado, a gente lembra mais dos nossos queridos, até porque são muitas pessoas lembrando deles. Então é claro que eles são tocados,
eles ficam, né? A gente mesmo fica mais emotivo, a gente lembra de coisas, de fatos que a gente viveu com aqueles nossos queridos. Acaba sendo uma coisa que a gente, às vezes, nem se percebe, mas a gente entra aí nesse pensamento que prevalece essa semana, no sábado, mas sempre lembrar deles, né? E aí tá aqui, ó, só o fato da possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual tem consequências incalculáveis do mais alto valor. É todo um mundo novo que se nos revela e que assume tanto mais importância quanto mais atinge todos os homens sem exceção. Com sua generalização, este conhecimento não pode deixar de causar uma profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças, que tem tão grande influência nas relações sociais. É uma revolução total que se opera nas ideias, revolução esta tanto maior, tanto mais poderosa, porque não se acha circunscrita a um povo, a uma casta, mas atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades e todos os cultos, né? E é muito importante a gente compreender isso, né? Porque a doutrina espírita, ela realmente, ela traz esclarecimentos que mudam a nossa visão de ver o mundo, mudam realmente o nosso ponto de vista, porque a gente compreende realmente qual é o nosso papel, qual é a nossa tarefa aqui nessa vida. Né? Não é só trabalhar para juntar bens, não é só isso, é além disso, né? É entender que a vida continua, a verdadeira vida continua, que é a vida do espírito, que nós vamos estar na matéria ou fora dela, sempre trabalhando, sempre nos aperfeiçoando, buscando esse autoconhecimento que é muito importante para nós e é difícil ao mesmo tempo, porque requer esforço, requer muita paciência, né? Porque às vezes a gente vai se deparar com situações, com circunstâncias, com pensamentos nossos que não são agradáveis. Que a gente realmente, meu Deus, eu não queria estar ainda sentindo isso, eu não queria estar pensando sobre isso, mas a gente ainda está assim. E exatamente o trabalho, né, o esforço, a perseverança que faz a gente realmente se conhecer, faz a gente se melhorar. Então esse entendimento ele é fundamental. Muda tudo, muda o ponto de vista, porque enquanto a maioria ainda não tem esse esclarecimento, a maioria, né, no planeta como o nosso, que ainda não tem esse esclarecimento espírita, que não compreende aqueles princípios básicos, que não foram inventados pelo espiritismo, não, sempre existiram, né? Os espíritos só vieram nos elucidar, nos esclarecer sobre eles com mais detalhes, porque, como a gente já leu aqui, nós já temos capacidade, já temos amadurecimento espiritual para entender tudo isso, né? Faz a gente se situa, porque a gente sabe que a gente não está aqui só para isso, né? A gente tem uma direção, tem um objetivo maior que é ser perfeito, então isso ajuda muito, isso nos dá uma força, uma coragem para enfrentar as coisas. Eu sei que tem muitos momentos que a gente desanima, que a gente é rebelde, a gente faz pirraça, a gente não quer, a gente não aceita, né? Trabalhar a resignação, trabalhar a obediência, a paciência, são virtudes que nós queremos ter, mas que nós ainda não temos. Nós estamos no caminho para ter, mas são virtudes que ainda não fazem parte de nós, do nosso espírito. Então é difícil nesse momento da dor, da dificuldade, do aprendizado, você ser humilde, ser resignado, confiar em Deus, porque a gente confia, mas a gente de alguma maneira quer negociar, quer manipular, quer que tudo seja da maneira como a gente acha que é melhor, e às vezes não é. Né? Às vezes a gente vai ser o tempo todo contra, mas é preciso a gente ter um pouquinho de perspicácia, né? Como diria nosso querido Zé Manel, para ver isso. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Uma certa sutileza, uma certa calma, humildade, né? É preciso todos esses atributos, todas essas qualidades que ainda são difíceis para nós, mas esse é o caminho, né? Mostrar que há um aprendizado além disso, que nós estamos aqui com um objetivo, mas que nós vamos continuar esse aprendizado,
Porque a maioria pensa o quê? Ah, eu só tenho uma vida, né? A alma ela foi criada no momento do nascimento. Então, uma existência justifica tudo. Eu tenho uma vida só, então eu quero ser bem-sucedido. Não importa se para isso eu tenho que ser corrupto, se eu tenho que ser desonesto. Não, eu só tenho essa. Agora, quando a gente começa a compreender que nós somos eternos, que nós temos uma vida inteira para nos aperfeiçoar na matéria ou fora dela, é diferente. Porque no primeiro momento pode ser que a gente não faça alguma coisa, mas por receio. E eu vou ter que responder por isso. Né? E depois a gente vai realmente se pautando nesse entendimento, saber que o nosso momento agora é importante, que a nossa situação é uma questão aqui, né? Ó, o que acontece após a morte é uma questão aqui, ó, é um dos mistérios do universo que não tem, né? E o Espiritismo não, vem dizer, ó, vocês vão continuar. A atividade, o trabalho continua na matéria ou fora da matéria, e o objetivo maior é o quê? Alcançar a perfeição, né? Só que para isso a gente tem que trabalhar, tem que botar essas potencialidades aí para funcionar, né? Vamos ver aqui, ó. Esse capítulo foi até difícil de separar alguns trechinhos, porque ele é muito bom, realmente vale a pena quem tem a Gênesis chegar e estudar. Não digo num dia só, que não dá tempo não, mas assim, durante a semana, pode cada dia ler um pouquinho, reflete, faz igual o Zé falava, né, Ângela? Sentava lá na cadeirinha dele, lia, ele parava na primeira questão, né, o que é Deus? E ficava lá, meditando, às vezes tirava uma sonequinha e voltava de novo a pensar sobre isso, porque tem muitas coisas aqui, né? Estudo é isso, é ler, refletir. Será que eu entendi? Será que eu não entendi? Pensar sobre isso, né? Deixar a imaginação, né, funcionar. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai, por que está na Terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Que todas são da mesma essência e que não há entre elas senão a diferença quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e atingirão o mesmo alvo, mais ou menos rapidamente, segundo seus trabalhos e sua boa vontade. Vamos lá. Ó, a pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo mais que a muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido de demonstrar a realidade e a necessidade do progresso. Por essa lei, o homem explica todas as anomalias aparentes que a vida humana apresenta. As diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma as vidas abreviadas. A desigualdade das aptidões intelectuais e morais pela antiguidade do espírito, que aprendeu mais ou menos e progrediu, e que traz ao renascer a aquisição de suas existências anteriores. Com a doutrina da criação da alma a cada nascimento, voltamos a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os une. Os laços da família são puramente carnais. Eles não são solidários a um passado em que não existiam. Com a crença no nada depois da morte, toda relação cessa com a vida. Não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. Suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem uma finalidade, o mal tem suas consequências inevitáveis. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raça e de casta, de vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grão-senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo,
homem ou mulher, né? Olha o entendimento que a gente começa a ter, né? Sobre a reencarnação, principalmente. Destrói tudo isso, todo esse orgulho que às vezes nos move de achar que nós somos melhores do que o outro. Quantas pessoas, né, que têm poder, que têm riqueza, que têm fama, que vivem uma vida inteira querendo isso, se acham mais importantes do que o outro por causa do dinheiro, por causa do status. Com a reencarnação isso acaba, é uma tolice, porque a gente sabe que se a gente está aqui hoje numa oportunidade de estudar, de ser bem-sucedido, de ter riqueza, isso não é para alimentar a nossa vaidade, isso não foi dado, não foi permitido que a gente tivesse tudo isso na nossa mão para a gente ser pior do que a gente já foi, às vezes em muitas encarnações. Não, tem um objetivo, né? As escolhas das provas, quando nós escolhemos e que nos é dado passar por essas situações, é como eu disse, é um usufruto. Quando a gente retornar, né, um espírito que escolhe a riqueza, que escolhe o poder, vai ser perguntado a ele quando ele voltar. Não vai ser importante no mundo espiritual, não vai ser importante saber se ele tinha bem, se ele tinha títulos, mas sim a pergunta é a seguinte: você usou bem o que você teve? Você pediu a riqueza? Você fez o que com ela? Você só se beneficiou ou você utilizou o que lhe foi emprestado para o benefício do outro? É isso que vai contar. É o bem que a gente faz. É só isso. Não é a posição que a gente ocupava, o carro que a gente tinha, o valor da nossa conta bancária. Isso são coisas do mundo e que vão ficar no mundo material. Nós estamos utilizando tudo isso. Mas esses não são os valores que a gente precisa cultivar, que a gente precisa exercitar todos os dias, exercitar o amor, exercitar a caridade, exercitar o perdão, a indulgência, tudo isso é importante. Que esse é o esforço do espírito em se melhorar. É na convivência difícil, dentro de casa, no ambiente de trabalho. É aí que a gente tem que realmente passar por esses testes para realmente dizer: vocês são realmente convictos? Vocês realmente conhecem a doutrina espírita? Vocês têm esse conhecimento? Vai ser perguntado: o que você fez com esse conhecimento? O que você fez em seu benefício? O que você fez em benefício do próximo? Porque às vezes a gente acha que precisa do material para ajudar ao próximo. Não é não. Nessa semana que nós estamos falando aí da comemoração, né, de finados, dos mortos, uma prece, não importa. Tem gente que acha importante ir, prestar uma homenagem, ir aos cemitérios. Que vá, não estamos condenando. Mas o espírita sabe que não há necessidade disso, né? O que está lá são os desposos do corpo. Agora, não importa onde a gente esteja, se a gente tem um sentimento verdadeiro com aquele nosso querido que já se foi, não importa onde a gente esteja, dentro de casa, qualquer lugar, se a gente pensar, se a gente orar por eles com amor, com boas vibrações, pedindo que eles estejam bem, sem o desespero, sem o apego, né? Porque a gente fala de apego, aí quando a gente fala de apego, a gente pensa só no apego material, mas tem um apego também do sentimento, às vezes do desespero, da não aceitação da morte, da ida daquele nosso querido antes da gente, né? Como é difícil para nós ainda lidarmos com isso tudo, pela nossa inferioridade. Mas uma prece com amor, uma lembrança, né? Um abraço, um beijo que a gente dê mesmo mentalmente, eles vão receber esse afeto aonde quer que eles estejam. Não há barreiras para os sentimentos, não há barreira que nos impeça realmente, né? É só uma barreira física. Eles já estão fora do corpo e nós estamos aqui ainda. Essa é a única diferença. Mas o que nos une verdadeiramente, isso não é destruído nunca, né? A afeição, a certeza de quando nós desencarnarmos, nós nos encontrarmos com eles. Olha que coisa boa, que fraternidade, que irmandade, a gente ter certeza disso. Que coisa boa, que conforto, que consolo. Saudade, é claro que a gente vai sofrer, que a gente vai sentir, né? A gente não quer com isso dizer que, né, a gente às vezes fala: vocês espíritas são frios, não se importam com nada. Mentira! Nós sentimos sim saudade, sentimos a falta, só que a compreensão que a gente tem faz diferença, porque nos traz alento, nos traz paz. Não é aquele desespero de não ver, não. A gente sabe
porque eles nos precederam, porque eles estão lá trabalhando, fazendo por eles, pela sua evolução. Quando nós precisamos, se eles têm condições de vir até nós nos ajudar, eles vêm, estão sempre por perto, né? Mas é através do nosso pensamento, do nosso sentimento verdadeiro, né? Isso é realmente incrível da gente compreender, né? Bom, acho que o que eu destaquei aqui a gente já falei, né? Mas então, eu acho que fica aí, né? A gente comparando aí, tá lá, ó, a existência de Deus. Aí a pergunta, né, da ciência: Deus existe? Né? A existência e a sobrevivência da alma. Tá lá, ó, qual o sentido para a vida? O que acontece após a morte? Se a alma existe, destino existe? Tá lá, ó, reencarnação. Explica lá, ó, de onde nós viemos, né? Polaridade dos mundos habitados, se há vida fora da Terra, né? Todos esses mistérios aqui estão lá, ó, ali do lado ali a resposta, né? E por isso que nós espíritas temos que ter, né, essa responsabilidade de fazer o espiritismo ser conhecido, de divulgar essa maravilha, porque isso consola, isso esclarece, e não é porque alguém está impondo. Nenhum de nós tem que acreditar nisso porque eu estou aqui falando, porque a gente vem ao centro, a gente se sente bem aqui. Não. Como disse o Rogério aqui, espírita tem que ser chato, espírita tem que questionar, né? Não é igual que ele falou que às vezes o pessoal vai no centro, vai lá no Bezerra, entra naquela salinha, toma o passe, não sabe nem o que é. Tem que perguntar: o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? A gente não pode aceitar, ou não pode ser igual gado, ser conduzido sem questionar. Ah, porque está escrito aqui, está escrito acolá, alguém disse. Pensa por você mesmo, vê se você concorda com isso, se isso te responde, né? Tá lá os questionamentos ali, ó. Se você se faz um questionamento desse, busca o esclarecimento. Por isso que o espírita tem sim, é missão do espírita realmente, está lá na missão dos espíritas, divulgar para que as pessoas conheçam isso. Faz a diferença, não é pretensão, não é querer se achar o dono da verdade, não. São os esclarecimentos que eles vieram nos dar. Não é só para nós espíritos, mas é para a humanidade. Saber aquilo ali não é importante só para a gente, não. Quantos espíritos estão sequiosos e ávidos de entender aquilo ali, de entender aquelas verdades que não são espíritas, são universais, são leis de Deus, que na sua infinita misericórdia, na sua infinita providência, vão lá, vão fazer esse trabalho, porque eles já podem compreender, um pouquinho, já podem usar isso a seu favor. E aí a gente tem aqui, na Gênese, né, que a gente aqui do Centro Confiável mesmo, a gente é só da LAC, né, que é a tradução de Herculano Pires, tem um finalzinho aqui da introdução, porque começa, né, tem uma nota aqui de Herculano, que fala o seguinte, ó, um finalzinho para a gente encerrar aqui, ó. Precisamos acordar, foi Herculano que disse isso, precisamos acordar para esta desoladora verdade. O espiritismo é ainda o grande desconhecido, até mesmo dos espíritas, que pensam havê-lo dominado completamente. Por isso, os espíritas dotados de humildade suficiente para reconhecer a sua incompetência espiritual e intelectual para tanto, servem melhor a doutrina e a preservam das deturpações dos invigilantes. O espiritismo é o alicerce de uma nova civilização, a plataforma das futuras conquistas da humanidade. Precisamos estudá-lo com o respeito devido às obras-primas do saber humano. Todas elas sempre orientadas por gênios da cultura, sob a assistência constante dos espíritos superiores que velam pela evolução planetária. Quem se julga capaz de reformular uma dessas obras acaba sempre cometendo uma profanação. Tratemos de aprofundar o nosso precário conhecimento espírita e nunca nos atreveremos a profanar a obra genial de Kardec. Herculano Pires, nos chamando à responsabilidade, era um espírita consciente também, né? Porque conhecer espiritismo pela periferia
Muitos conhecem, se dizem espíritas porque lê uma obrazinha aqui, acha muito interessante, assiste a um filme que às vezes não tem nada de espírita, tem coisas totalmente ali incoerentes com a doutrina e que ficam conhecendo o espiritismo pela periferia, sem jamais se dedicar a esse estudo aqui. É importante ultrapassar das obras básicas. Quem fala isso não conhece, quem fala isso não estuda. Né? Centros e casas que estudam o livro dos médiuns não se prestam a práticas ridículas, muitas vezes, que a gente vê por aí. É o estudo, é a falta do estudo. A doutrina espírita, ela é uma desconhecida, sim. Todos esses ensinamentos ficam circunscritos. Por quê? Porque as pessoas conhecem assim, com sincretismo religioso, mistura isso com aquilo. Não. Espírita tem que ter postura, tem que estudar, tem que ser firme. É isso que eu acredito. Não é conhecer as coisas pela periferia. Porque conhecem errado, conhecem deturpados. Né? Acham que animais se comunicam na espiritualidade, que animal tem mediunidade. Coisas verdadeiramente absurdas. Que uma simples leitura, que um simples estudo põe por terra. Né? A mediunidade, ali a gente falando aqui, né? A última vez que eu estive aqui fazendo palestra, falei sobre a mediunidade, da importância que tem a mediunidade, da responsabilidade do médium em conhecer, em se realmente em se melhorar. Né? Eu falei, eles dizem que a mediunidade é um sacerdócio. Né? Não é para se prestar à vaidade dos médiuns, não é para se beneficiar, não. É para o socorro, é para o auxílio. E todos nós somos médios, é como a gente viu aqui. O perispírito, que é esse elo, esse intermediário entre a matéria e o espírito, todos nós temos, encarnados e também desencarnados. Então é através dessa ligação, é através dessa sintonia fluídica dos perispíritos de encarnados e desencarnados que se dá a mediunidade. Não para se enriquecer, não para ter vantagens pessoais, não para servir. Né? O médium tem responsabilidade com ele próprio em se corrigir, em se melhorar. Né? E como eu disse, o espírita tem esse dever com a gente mesmo, esse dever moral com a gente, com o próximo, no ambiente que a gente vive. Fazer a diferença, sim. Né? Não precisa às vezes a gente falar sobre o espiritismo, mas a nossa ação, o nosso exemplo vai realmente fazer a diferença. Como eu estou agindo, porque o exemplo é que vale. Não adianta nada a gente falar. Então a responsabilidade da gente, e a gente, graças a Deus, está numa casa que preza por isso, né, por esse estudo, por essa responsabilidade de conhecer a doutrina espírita, onde ela verdadeiramente foi codificada, o trabalho que Kardec teve, um espírito, um gênio, que veio, que teve como missão organizar tudo isso, e hoje, né, nós temos isso tudo aqui ao nosso alcance, todos esses esclarecimentos. E se a gente não usar isso, quem é o único responsável? A gente mesmo. Né? Usar tudo isso em nosso benefício, procurando ser melhor, procurando interiorizar esse conhecimento espírita nos nossos pensamentos, nas nossas ações, e estudar isso. É importante, porque a gente tendo isso aqui como base, não que a gente proíba de que nem se leia nada, a questão não é essa. A questão e a falta de compromisso e de responsabilidade, muitas vezes, dos que estão à frente disso, é essa. É não levar o esclarecimento correto às pessoas. É não criar fantasias, deturpações, que vão levar as pessoas a ficar na periferia do conhecimento espírita. É esse conhecimento dentro das obras básicas que vão fazer essas transformações e que vão estar ali, respondendo a esses 7 maiores mistérios do universo, que para nós espíritas está lá, tudo esclarecido, e basta que a gente conheça, que a gente estude e a gente aproveite, né, essa oportunidade que a gente tem de conhecer tudo isso. Muito obrigada e boa noite.